Oi, gente, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão dos fusos horários ou fuso horário, certo? Beleza. Antes de falar de fuso e aprender a calcular a diferença horária nas diferentes regiões do planeta, nós temos que pensar um pouquinho sobre a questão da forma da Terra, dos seus movimentos, né? E entender um pouquinho da questão das linhas imaginárias, certo? Existe uma discussão muito grande sobre o formato da Terra. Ainda hoje tem gente que afirma, né, ou que nega o formato geóide da Terra, mas a gente sabe, e a ciência comprova, né, por uma série de fatores, que a Terra se assemelha a um globo, certo? Aqui o nosso globo. Então, digamos lá que a Terra é redonda, certo? Beleza. Como que se descobriu isso? Como que se viu isso? Observações astronômicas, as grandes navegações, cálculos matemáticos, vários conhecimentos afirmam e dizem que o nosso planeta tem um formato praticamente redondo ou a Terra é uma bola, certo? O que acontece? Com as grandes navegações, surgidas lá no finalzinho do século XV, século XVI, localizar-se na Terra tornou-se fundamental. Por quê? Perder uma embarcação carregada de especiarias vindas das Índias ou de ouro, prata e outros recursos vindos das Américas era extremamente prejudicial, não, perdão, causaria um prejuízo enorme. Então o que acontece? Para conseguir navegar e se localizar e chegar ao seu destino, foi criado, o sistema de coordenadas geográficas. O que esses pensadores, o que esses cartógrafos fizeram? Eles criaram um sistema de linhas, né, imaginárias ao redor da Terra, chamadas paralelos e meridianos. Os paralelos, a partir do Equador, né, cortam a Terra, né, no sentido norte-sul. A linha traçada leste-oeste, mas divide a Terra no sentido norte-sul. O Equador é justamente o paralelo zero. Ele é a referência para os demais paralelos. Alguns com destaque, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, etc, etc. Beleza. Então, eu tenho um conjunto de linhas, né, que me localizam no sentido norte-sul. E aí, para me localizar no sentido leste-oeste, foram criados linhas imaginárias também, chamadas meridianos, que são as linhas no sentido norte-sul, mas que dividem a Terra no sentido leste-oeste, certo? O principal meridiano ficou definido como sendo o meridiano de Greenwich, que passa no Observatório Astronômico de Greenwich, na Inglaterra, né, a partir de uma convenção, e ficou definido como meridiano zero. E a partir desse cruzamento de linhas, paralelos e meridianos, eu tenho as coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, certo? Então, o que é a latitude, certo? Latitude é a distância em grau de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, certo? Então, latitude é norte ou sul. Eu estou tantos graus de distância a norte do Equador. A minha latitude é tal norte. Eu estou a tantos graus de distância a sul do Equador. A minha latitude é tal sul, certo? Então, latitude, distância em graus em relação à linha do Equador. A longitude
vai ser a coordenada relacionada ao meridiano de Greenwich, certo? Então, o que acontece? A quantos graus eu estou do meridiano de Greenwich? Eu estou a tantos graus a leste, é a minha longitude, ou estou a tantos graus a oeste, que é a outra coordenada de longitude. Para lembrar e para não esquecer, certo? Faz um resuminho assim, né? Para saber latitude e longitude. A dica é a seguinte: escreve lá, late, certo? E aí o T, o traço do T, ele cria uma linha horizontal. Então o T, o traço do T, divide em norte e sul. Longitude, você escreve longe, deixa o G. O G já lembra Greenwich, que é o meridiano. E aí a perninha do G aqui embaixo vai dividir, né, no sentido vertical, direita, esquerda ou leste-oeste. Então, longitude, leste-oeste, latitude, norte-sul. Beleza? Tá bom, então agora vamos especificamente para os fusos horários. Sabendo que a Terra tem seu formato geóide, ou seja, se assemelha ou próximo a um formato redondo, nós conseguimos perceber, ou nós podemos pensar, que a luz solar, ou que o Sol, não consegue bater ao mesmo tempo em diferentes regiões do planeta. Vocês podem observar aqui que o Sol da minha janela está batendo de um lado e, por consequência, não está batendo do outro lado. O Sol da janela está iluminando aqui, nesse sentido, aqui seria dia e, consequentemente, não ilumina aqui atrás, que seria a noite, certo? O que acontece? O formato da Terra aliado ao movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, faz com que as localidades vão sendo ensolaradas e, consequentemente, outras deixam de receber o Sol, certo? Beleza. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, nós temos no planeta áreas iluminadas e áreas não iluminadas. Enquanto em uns lugares, em algumas localidades, é dia, em outras localidades é noite. Durante muito tempo, questionou-se, né, ou a organização do tempo era feita por cada país. Então não existia uma regra, não existia nada que criasse um padrão mundial para os horários. Só que com o aumento do comércio, das tecnologias, das navegações, etc, 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 precisou se padronizar. E aí, um grupo de países, incluindo o Brasil, se reuniu numa conferência, né, chamada Conferência do Primeiro Fuso, para resolver essa questão de como calcular as horas com um padrão mundial. Então, o que eles definiram? Primeiro, a Terra, com seu formato, né, redondo, a bola aqui, todo círculo possui 360 graus, matemática, certo? Outra coisa, o que eles pensaram? Quantas horas tem um dia? Aproximadamente, o nosso relógio funciona com 24 horas. Então, como que nós vamos saber, ou como que a gente vai determinar cada hora? Pegou-se a circunferência da Terra, os 360 graus, e dividiu-se por 24. O resultado dessa divisão é 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus de latitude, ou seja, a cada 15 graus que eu me movimente para leste ou para oeste, muda uma hora, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber: as horas variam a cada 15 graus de longitude. Definiu-se o meridiano de Greenwich como o fuso padrão, certo?
Então o que acontece? Eu estou no fuso zero, meridiano de Greenwich. É meio-dia. Se eu for 15 graus para leste ou 15 graus para oeste, vai mudar uma hora. Vai ser uma hora a mais ou uma hora a menos, certo? Como que eu vou definir hora a mais, hora a menos? O movimento aparente do Sol acontece de leste para oeste. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então ficou definido que as localidades a leste são adiantadas, certo? Ou seja, o leste é mais tarde e o oeste, portanto, e por consequência, tem horas atrasadas. Então, a cada 15 graus que eu me movimento na Terra, eu vou ter lá a mudança de horário, certo? Como que eu faço cálculo e como que eu descubro essas diferenças e nessa diferença horária, né? Perdão, travou, bugou a mente aqui. Essa diferença horária entre cidades. Primeiro, eu preciso saber onde elas estão localizadas, certo? Então eu tenho lá, em 45 graus oeste são 12 horas. Que horas são em 0 graus? No meridiano de Greenwich. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos graus eu tenho entre uma localidade e outra. Então, de 45 para 0, a minha diferença é 45, certo? Beleza. Então, eu sei que entre o ponto A e o ponto B, a localidade A e a localidade B, a diferença são 45 graus. O que eu sei também? Que a cada 15 graus me muda uma hora, certo? Beleza. Então, o que eu tenho que pensar? Descobrir quantos 15 graus tem em 45. Como que eu faço isso? Vamos para a matemática, continha de divisão. 45 graus dividido por 15. Esse resultado me dá 3, certo? 45 dividido por 15 igual a 3. O que isso representa? Que em 45 graus de diferença, eu tenho 3 horas de diferença. Se na localidade A era meio-dia, eu tenho 3 horas de diferença para o meio-dia, certo? Ou seja, se no 45 é meio-dia, no 0 são 3 horas de diferença. Podem ser horas a mais, podem ser horas a menos. Ou seja, 12 mais 3 pode ser 15, ou 12 menos 3 pode ser 9. Como que eu descubro ou como eu vou saber se as horas são a mais ou se são a menos? Como eu falei um pouquinho atrás no vídeo, as localidades a leste são sempre adiantadas em relação ao oeste. Então, se eu estou em 45 graus oeste, indo para o 0, eu não estou deixando o oeste, eu estou seguindo para o leste. Então, 0 está a leste de 45. Se o 0 está a leste de 45, o que eu tenho que fazer? Somar ou diminuir as horas? Eu tenho que somar essas horas porque o leste é adiantado. Então, eu tenho lá as 12 horas do leste, mais 3 horas de diferença, ou seja, enquanto em 45 é meio-dia, nos 0 graus seriam já 15 horas ou 3 horas da tarde. Beleza? Gente, isso aqui é exercício, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, deixa mensagem nos comentários, manda e-mail, né? Qualquer coisa do tipo. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Até mais. Valeu!